bem com vocês? Vim hoje conversar sobre um tema que eu acho bem difícil de falar. É um tema muito complexo, eu vou tentar tornar ele mais simples e mais didático, mas ainda assim é sempre difícil de falar sobre terrorismo alimentar, né? A gente, quando fala de terrorismo alimentar, a gente fala tanto disso que está muito na mídia, né? Todo mundo fala da restrição, do 880, pare de comer isso, não coma mais isso, porque isso não é saudável, blá blá blá. Isso é um terrorismo alimentar. Mas eu também vou falar de terrorismo alimentar voltado à compulsão alimentar. Tá? Vocês vão entendendo e a gente vai conversar bastante sobre isso. E eu gostaria que vocês refletissem se isso se encaixa, né, na vida de vocês hoje ou não. Bom, antes disso, eu queria falar sobre vocês sobre regra e exceção, tá? Nós já falamos disso lá na teoria de Pareto, que foi bem massa, né? O 80-20 e tudo mais. Só que ainda há uma dificuldade entre as pessoas entenderem essa questão sobre regra e exceção. Quando falo de terrorismo alimentar, eu me refiro novamente à incapacidade que as pessoas têm de identificar a diferença básica entre a regra e a exceção. Sabe por quê? Antes disso, eu queria ressaltar para você o seguinte, tá? Que exceção justifica a regra. Então, o que seria isso? Tem exceções que realmente justificam, né? É o casamento do meu melhor amigo, né? Sei lá, é Natal. Não sei agora um exemplo dar aqui para vocês, mas há exceções que realmente justificam a regra. Assim como algo que acontece sempre não é uma exceção, ele é uma regra. Ele acontece sempre, entendam? Então, aqui eu fundamento para vocês a nossa teoria inicial. Né? Quando eu falei que as pessoas têm a dificuldade, ainda têm capacidade de identificar a básica diferença entre exceção e regra. Exceção é aquilo que acontece de forma esporádica, a regra é aquilo que acontece sempre. Agora, tá? O que seria transtorno alimentar e falta de disciplina? Isso entra muito nessa nossa percepção de exceção e regra, tá? Transtorno alimentar é uma doença, ponto. Falta de disciplina é uma questão comportamental, é um comportamento. Deu para entender a diferença? Um é doença, o outro é comportamento. Tendo isso, vamos analisar a diferença. Então, na questão comportamental, bom, há uma escolha, né, da pessoa, do sujeito sobre uma determinada ação, né? Na doença, nós não temos essa escolha, né? Sempre há uma imposição sobre aquela escolha para o sujeito. Então, no comportamento eu consigo escolher e na doença não, isso é imposto para mim, né? No comportamento, se eu tomo a decisão, a ação, ela não me traz sofrimento, tá? Ela pode até me trazer uma angústia, uma tristeza momentânea, mas não é aquele sentimento, aquele sofrimento profundo. Diferente da doença, né? Que quando a gente toma a ação, quando a gente está doente, há um pânico, né? Um medo, um sentimento de culpa, um sofrimento que realmente o coração chega a doer, né? A gente sofre mesmo. Quando a gente fala de comportamento, o objetivo ele é claro para o sujeito, né? O que facilita o entendimento quando as restrições são momentâneas. Então, como vocês, né? Como a gente vem trabalhando, lembra lá no começo que a gente fez um alinhamento de expectativas, né? Justamente para isso. Então, a gente tem um objetivo muito claro, definido, e a gente sabe que para chegar nesse objetivo, a gente vai passar por fases, por desafios, por dieta, né, e tudo mais. Quando a gente está doente, o objetivo ele é muito claro, ele chega até a ser meio confuso, assim, né? O que dificulta muito as percepções sobre as ações restritivas, né? Porque você não consegue entender o porquê que você tem que restringir aquilo, se aquilo te traz um sofrimento. Tá? Por quê? Porque o objetivo ele não está claro. Lembra? Eu sempre pontuo, faço vocês pensarem. Lembrem do propósito, fiquem de olho no propósito, foquem no propósito, justamente para isso. Porque isso é o que altera um comportamento. Agora, se você me falar assim, Grazi, eu tô até agora. No comportamento, é possível que o sujeito simplesmente parar o comportamento, né? Já numa doença, ele não consegue parar esse comportamento. É muito difícil ele parar um comportamento sabotador. Enquanto que no comportamento, sim, se você fizer uma análise de um ajuste de disciplina, você vai conseguir reverter esse comportamento. Bom, basicamente, gente, no comportamento não há necessidade de um tratamento específico. Na doença, sim, tá? E para tratar, né, essa doença, a gente precisa realmente de profissionais que tratem
transtornos alimentares. Agora, entender muito bem a diferença entre essas duas situações, que é o transtorno alimentar, a doença, e o comportamento, né, essa indisciplina, é extremamente importante, porque senão a gente vai continuar vivendo uma vida apoiando-se numa bengala, né, justificando a indisciplina com transtornos alimentares, né, que não existem. E isso a gente precisa entender, ao ponto em que falar de transtornos alimentares a gente tem que tomar muita cautela, porque são coisas, é uma doença que a gente não consegue pedir um exame, deixa eu ver aqui no teu parâmetro bioquímico quanto que tá o teu transtorno alimentar. Não tem como, né? É diferente de uma doença em que você quebra um pé e que você fala, nossa, teu pé tá quebrado, né? Eu tô vendo. Nossa, você tem transtorno alimentar, eu não consigo ver isso na pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita empatia ao falar disso. Porque tem muitas pessoas que têm transtornos alimentares, que estão realmente de uma forma sigilosa, né? Elas têm vergonha de expor isso, porque é como se isso fosse dependente delas, a cura, e não é dependente delas. Você precisa realmente de ajuda. Então, o primeiro passo é verbalizar. Eu estou doente, eu preciso de ajuda. E não tem problema nenhum nisso, né? A gente tem profissionais que realmente ajudam a tratar esse tipo de doença. E também identificar quando não é a doença, e sim apenas um comportamento indisciplinado, e parar de usar isso como uma bengala. O que tem a ver tudo isso que eu tô falando, né, Grazi? Que viagem é essa? Que assunto profundo, né? Transtorno alimentar sempre não é um assunto agradável da gente estar conversando, né? Bom, ele tem a ver para ver que para ter bons resultados é simples, tá? Para ter bons resultados no nosso processo de emagrecimento é muito simples. Simples não quer dizer fácil, tá, pessoal? Simples não quer dizer fácil, mas é simples. Pensa comigo. Quando alguém se prepara para um concurso público, tá? É comum que a pessoa se prive de momentos com a família, com amigos, porque ela tem que estudar, né? Ela para de assistir as suas séries favoritas, porque ela tem que estudar, ela tem outras coisas, ela tem um objetivo que é passar no concurso, e isso para ela tá muito claro. Então, isso não torna ela doente, certo? Ela não tá doente porque ela escolheu passar por todas essas privações. Torna-se um caso claro, né, de alguém que está exercitando a disciplina a favor de um objetivo muito claro, passar em um concurso. Logo, ser concurseiro, ser mãe, ser um atleta, pode ultrapassar a linha entre a disciplina e o comportamento, né, e a doença. E desenvolver um transtorno psicológico, isso pode acontecer? Sim, pode, né? Não somos super-heróis. Mas quando isso acontecer, a disciplina, ela nunca será a causa para a doença, e sim um sintoma. Porque tem gente que acha que por se dedicar tanto a esse propósito, para se dedicar tanto a esse sonho, vai acabar ficando doente. Não, se eu continuar assim tão focado, eu vou ficar louco. Eu vou desenvolver um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar. Gente, não existe isso. Pode ser um sintoma, pode, tá? Mas se fosse assim, no exemplo que eu citei, também seria uma doença, né? Um concurseiro também seria uma doença. E não, ele só tem o objetivo dele muito claro e ele sabe pelo que ele vai ter que passar para passar o seu objetivo. Entendem? Transtornos psicológicos, psíquicos costumam manifestar-se em comportamentos que para pessoas não doentes não caracterizam um problema. Isso também é muito comum e é uma característica forte dos transtornos alimentares. Por exemplo, vamos pensar assim, eu trouxe um exemplo de lavar as mãos, né? Ter o hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia não caracteriza uma doença, né? Mas em alguns casos, o transtorno obsessivo-compulsivo, né, que é o TOC, sim, é um dos principais sintomas para ser diagnosticado o TOC. É tu ficar lavando a mão toda hora. Mas talvez ser disciplinado e lavar a mão sempre quando elas estão sujas ou logo antes das refeições não te cause toque. Entendem? Não vai te causar o toque. Ser disciplinado em lavar as mãos antes das refeições e quando elas estão sujas não vai te causar o toque. Porém, na doença é um dos sinais de que a pessoa tem toque. Assim como ser concurseiro, mãe, atleta, não vai causar transtornos psicológicos quando você vive algo intensamente, quando você tem um propósito, um objetivo muito claro. Então, para fechar esse assunto complexo, eu sei que é complexo, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso. O que causa o terrorismo alimentar não é abrir exceções e precisar ser investigado e tratado por um psicólogo ou um psiquiatra. Porque caso contrário, é o mesmo que você falar que febre
sem tratar, é a mesma coisa que você tratar a febre sem tratar a infecção, certo? Você não vai tratar o que ocasionou a febre. Então, muito possivelmente, se você tratar a febre e não tratar a infecção, isso vai se manifestar de uma outra forma, né? Essa doença vai se manifestar de uma outra forma no seu corpo, certo? E isso se aplica muito à questão do transtorno alimentar. Se você não tratar a causa do seu transtorno alimentar, você passar a tratar apenas o ato de comer, você não vai tratar a causa e vai ainda refletir de alguma outra forma. Isso funciona para quem compra alucinadamente, para quem é viciado em sexo, para quem é viciado, sei lá, né? A gente tem tantos vícios, né, fortes que vai além de drogas e álcool. Descobrir a causa do trauma, uma dor, uma situação mal resolvida, um pensamento limitante, ou seja lá o que puder, né, tem que ser dado o devido tratamento. Gente, isso é muito complexo, né? Por isso que eu não costumo atender pacientes com transtorno alimentar, porque eu acredito fortemente que para você tratar esse tipo de doença, você precisa de uma equipe multidisciplinar, porque muito mais do que nutricionista, você precisa de psicólogo, psiquiatra, né, de terapia muito intensiva com relação a isso. Tá certo? O assunto foi complexo, tenho certeza e acredito que para algumas pessoas doloroso, que vão se identificar nesse assunto, tá? Mas a minha ideia é só trazer esse assunto à tona, porque não tem problema nenhum a gente ter transtorno alimentar, não tem problema nenhum a gente identificá-los, e é sim muito grandioso a gente tomar a iniciativa de tratá-los. Um beijo e até o próximo vídeo.